Olá, eu me chamo Cíntia e juntamente com a professora Amanda Dallabona, eu inicio aqui uma sequência de 8 vídeos caseiros que a gente preparou para servir de material de suporte para esse workshop de introdução ao Ashtanga que você está fazendo. O nosso objetivo com esses vídeos é que você possa efetuar um mergulho dentro desse universo tão maravilhoso que é o Ashtanga Yoga. Espero que você aproveite. Nós vamos começar falando sobre como se dá a compreensão do estudo do Ashtanga Yoga. Eu trago aqui uma frase do Patabi Joyce, que é o nosso guru do Ashtanga, que dizia que a prática, o estudo da prática de Ashtanga Yoga acontece 99% na prática e 1% na teoria. Por que ele dizia isso? Porque não é possível a gente realizar uma verdadeira compreensão do que é o Ashtanga, do que é o Yoga, através de palavras e conceitos. Ao menos é possível que a gente possa obter conhecimento meticuloso dessa prática através de estudos de livros ou através de discussões, palestras. Isso seria uma mera especulação dos seus benefícios e estaria mais a nível intelectual do que experiencial. Então, é importante que a gente traga aqui essa base teórica para que vocês compreendam exatamente como esse caminho do yoga acontece, mas nada vai substituir a aplicação daquilo que a gente está dizendo aqui no seu dia a dia, a aplicação prática e experiencial do que é o Ashtanga no seu dia a dia, na sua vida. É importante deixar claro que nós não desvalidamos de maneira alguma todo o conhecimento teórico que vem sido compilado ao longo dos anos através de livros, através de textos. Eles são muito importantes, pois eles servem como guias nesse caminho, né, para a gente cumprir essa trajetória que é escolher e trazer o yoga para a sua vida. Então, é muito importante que nós tenhamos esses materiais para que a gente possa pesquisar, possa compreender o que está acontecendo com a gente e para nos guiar, assim, na nossa prática, na prática do yoga, no nosso dia a dia. Mas o que esses livros nos trazem? O que está escrito nesses livros? Esses livros são compilados de conhecimentos sobre o yoga e falam sobre o controle da mente, o controle dos órgãos dos sentidos, o que acontece com a nossa mente, com o nosso corpo, quando estamos trilhando esse caminho. É muito importante também, e aqui eu evidencio muito isso, a necessidade de um professor para que você possa aprender yoga. Isso é imprescindível. Esse professor, ele vai trazer para você a segurança que você necessita para estudar o yoga. Então, escolha um professor. Esse professor, ele pode ser um professor que você veja toda semana, que você veja todos os dias, ou que você veja de tempos em tempos. Mas é muito importante que você tenha um professor que te guie nesse caminho. Mas como a gente vai trazer a consciência do que é necessário ser feito para que a gente trilhe esse caminho do yoga? É isso que o Ashtanga Yoga nos ensina. Ashtanga significa 8 passos ou 8 membros. E praticar Ashtanga significa praticar esses 8 passos, sabendo que todos eles estão interligados e que possuem um objetivo final que chama Samadhi, ou a realização da consciência superior. Esse seria o último passo, o 8º passo. Então, mediante a prática de todos esses passos que eu vou passar para vocês agora, todas as impurezas do nosso corpo, da nossa mente, elas vão sendo gradativamente destruídas. Essas impurezas, elas servem como obstáculos que impedem a nossa realização espiritual. Então, a verdadeira sabedoria, que é aquilo que a gente gostaria de encontrar lá no último
passo, né, no nosso objetivo final, ela só poderá vir gradativamente se manifestando em nós se a gente superar esses 8 passos. Então, vamos falar sobre esses 8 passos agora. Nós vamos dividir aqui os 8 passos em 4 primeiros passos e 4 últimos passos. Os 4 primeiros passos são Yama, Niyama, Asana e Pranayama. Eles nos ajudam a nos mantermos distantes de todas as distrações externas, para que a gente possa dar uma base sólida ao desenvolvimento da nossa prática espiritual, a nossa prática de yoga. Principalmente quando a gente fala dos 2 primeiros, que é Yama e Niyama, a gente trata de compreender as diversas maneiras como a gente deve se comportar, ou seja, se portar diante do mundo. Começamos com os yamas. Existem 5 yamas, ou seja, são 5 pontos de comportamento que vão regular nossas relações com o que é externo, com os demais. O primeiro yama chama ahimsa, ou não violência. O que significa isso? Significa que não podemos causar nem dor nem sofrimento a qualquer ser, podendo ser seres humanos, animais, insetos e vegetais. Não podemos trazer agressividade, raiva, causar dor e sofrimento para nenhum desses seres. O segundo yama chama Satya, que é a verdade. Significa que devemos aplicar a verdade em todas as palavras, em todas as ações, em todos os pensamentos, que devemos ser verdadeiros conosco mesmo e com as outras pessoas. O que seria isso? Não tem muito a ver com o que você acha que é verdade, porque a sua verdade pode ser diferente da verdade do outro, mas sim em não ser hipócrita, em não criar nenhum tipo de máscara, né? Em não ser inverdadeiro naquilo que você pensa, naquilo que você faz, na maneira como você trata, né, as outras pessoas em seus relacionamentos. Então, Satya quer dizer isso. Aplicar a verdade, ser verdadeiro com tudo aquilo que você faz, aquilo que você se relaciona na sua vida. O terceiro yama chama-se Asteya, que significa não roubar, não ter inveja e não ter ressentimento do outro. Significa que não devemos proferir palavras doces, né, para agradar alguém e realizar alguns objetivos egoístas. Aqui a gente também tem um passo que se relaciona com o outro passo, porque todos esses jogos que a nossa mente realiza, mesmo que o não roubar ou não ter ressentimento não seja aplicado em uma ação, nós devemos ser verdadeiros conosco mesmo e com as outras pessoas, porque em muitos casos, e aqui se aplica o que acontece muito em sala de aula com aluno e professor, o aluno ele foi estudar com outro professor e aí ele não recebeu uma postura, mas ele quer avançar na prática e aí ele engana o professor e diz que recebeu tal postura. Ou ele percebe que o professor está lá atendendo outro aluno e aí não está olhando para ele e aí ele rouba uma postura, rouba um número de respiração. Então, é ser verdadeiro de toda a forma, sem roubar, sem tirar, sem causar esse tipo de atitude, nesse caso. Então, é importante aqui que a gente traga que todos esses passos vão evitar que a nossa mente fique desequilibrada. No caso, quando você rouba algo, alguma ideia, quando você tem ressentimento ou quando você tem inveja, você deixa de ter uma mente equilibrada, tranquila, para se colocar nesse movimento da mente que só traz dor e sofrimento. Então, quando a gente aplica a asteia, a gente deixa de permitir que a nossa mente se atenha nesse tipo de movimento e que
como o objetivo da gente é estar se sentindo bem, estar feliz, que nós possamos caminhar para esse sentido. O próximo passo chama Brahmacharya, o próximo yama. Brahmacharya significa celibato. Aí as pessoas perguntam, mas precisa ser celibatário para você trilhar esse caminho do yoga? Não, porque existem vários níveis de Brahmacharya. Então eu vou trazer para vocês aqui uma compreensão de Brahmacharya dentro da nossa cultura, uma vez que a gente tem que compreender que Brahmacharya na Índia, em uma cultura diferente, né, que tem outros tipos de compreensão dos relacionamentos, é diferente do que a gente pode aplicar aqui. Então, o que seria Brahmacharya? Era assumir a responsabilidade sobre a sua energia sexual. Então, é trazer respeito a essa conexão que você vai fazer com o seu parceiro. Não importa como ela seja, né? Mas que haja esse respeito, que haja o respeito da aplicação da sua energia sexual em uma relação. Na realidade, hoje o que acontece é que se confunde muito liberdade com um tipo de atitude, um tipo de ação em relação à sua sexualidade, às suas relações sexuais. A gente pode utilizar a nossa energia sexual e deve utilizar a nossa energia sexual para trilhar o nosso caminho espiritual, para trilhar o yoga, o caminho do yoga. Porque a energia sexual, ela é muito importante, ela é uma energia criativa, mas se ela não for bem empregada, então se eu trouxer para o meu dia a dia práticas superficiais que se agarrem nesses desejos, fantasias, né, que a gente muitas vezes cria, que fazem com que a gente caminhe na superficialidade da sexualidade, a gente está trazendo para nossa mente uma confusão, uma movimentação que não é benéfica dentro do caminho do yoga. Então, é disso que esse yama está querendo falar. A gente aplicar a energia sexual de forma espiritual, de forma responsável e consciente. Vamos para o segundo passo de Ashtanga Yoga, que chama Niyama. E existem também 5 niyamas, ou seja, são 5 subpassos que são compromissos que a gente tem conosco mesmos e com os princípios que a gente deve seguir para nossas vidas diárias. O primeiro niyama se chama Saucha, ou pureza. O que seria essa pureza? O que significa isso? É a pureza em nossos pensamentos, a pureza para o nosso corpo, a pureza para o nosso entorno. Nos pensamentos é fácil a gente identificar. Então, pensamentos puros, na realidade, são pensamentos positivos, pensamentos que a gente deve tentar ter, né, e manter durante o nosso dia a dia, alimentando pensamentos que nos trazem dor, preocupações, ou ficar alimentando bobagens, né, assistindo conteúdos que não nos trazem nenhum benefício, só nos trazem alienação. Esse tipo de coisa se aplicaria à mente. Ao corpo, é tudo aquilo que a gente opta para colocar para dentro. Então, os alimentos, as bebidas, sempre pensando que para que eu evite as impurezas dentro do meu corpo, eu preciso trazer alimentos e fazer opções de alimentos e bebidas que estejam condizentes. Então, eu vou me alimentar de frutas, verduras, vou evitar industrializados, evitar bebidas alcoólicas, né? Indo mais além, eu evito drogas, porque tudo isso vai causar na minha mente uma turbulência que a gente está querendo fugir, né? A gente está querendo equilíbrio, vai causar também
um desconforto, então é importante a gente trazer essa consciência de que quando eu me alimento de maneira adequada e de repente um dia resolvi lá comer alguma coisa que seja um industrializado, né, um alimento que não condiz com essa pureza da qual a gente está falando, eu sinto o corpo. Eu sinto como se eu tivesse sujado mesmo. Então, é essa busca por uma rotina de cuidados que me tragam pureza ao corpo. E também cuidados externos. Cuidar do meu corpo. O que eu faço com esse corpo? Eu limpo bem esse corpo, eu cuido dos cabelos, dos dentes, das unhas, eu tomo banho, né? Eu tenho esse cuidado com o meu corpo da maneira como deveria. E essa pureza, ela também pode ser aplicada ao cuidado com o nosso entorno. Então, como eu cuido da minha casa, do meu trabalho, como eu cuido do local onde eu pratico. É importante que todos esses lugares estejam organizados e limpos, porque não é porque estamos trilhando esse caminho espiritual que vamos nos desapegar desta parte que é bastante importante, o autocuidado, o cuidado que temos, a pureza que trazemos em nossas escolhas. Então, é isso que esse primeiro niyama vai nos trazer. O segundo niyama, ou conduta interna, chama-se santosha, que significa satisfação. É a satisfação simples de estarmos vivos, é a satisfação por aquilo que temos, não pela qualidade do que temos, mas a satisfação de estarmos trilhando esse caminho, satisfação de termos essa oportunidade de vivermos onde vivemos, com a vida que temos, com tudo aquilo que a vida nos traz. Então, é estar satisfeito até com os desafios que a vida nos traz, né? Mesmo que você esteja passando por alguma situação que esteja sofrendo, é estar satisfeito com essa situação também, uma vez que você compreende que podem ser oportunidades de crescimento. E é assim que o verdadeiro praticante de yoga se coloca diante da vida, em satisfação com o simples ato de ser, estar, de vivenciar. É a contemplação da vida, a contemplação da beleza que é estar vivo. É sair dos medos, das inseguranças, que são sentimentos que a vida cotidiana, que a vida moderna nos traz, né? Tantas informações que nos fazem sentir medos, sentir anseios, não conseguirmos olhar para tudo o que temos na nossa vida com real satisfação. Para mim, esse é um dos passos mais importantes, talvez um dos mais difíceis, mas é um dos passos mais bonitos. Simplesmente estarmos satisfeitos o tempo todo com o que temos, com as nossas vidas, com tudo que se apresenta em nossas vidas, estarmos satisfeitos de estarmos vivendo nessa cidade, nesse país, com o nosso trabalho, as nossas relações. E esse estado de satisfação, ele não pode de maneira alguma ser forçado. Ele é um estado que vem de dentro e que simplesmente é. Então, por mais que você esteja passando por uma dificuldade, uma situação difícil, ainda assim lá no fundo, né? No fundo de tudo aquilo que está acontecendo na tua vida, você existe dentro de um estado de satisfação pura, um estado de satisfação consciente da beleza que é estarmos vivos, simplesmente pelo fato de estarmos vivos. O próximo niyama, que é muito importante, chama-se tapas, que é a autodisciplina. Eu falo que ele é muito importante, mas todos os outros são. Mas esse a gente fala muito na prática de Ashtanga, porque você precisa de autodisciplina para praticar os asanas em Ashtanga. É necessário. Então, essa autodisciplina ela vai consistir em a gente levar uma vida de princípios, mantendo uma dieta equilibrada, essa prática diária de 6 práticas na semana, descansando só uma vez, um dia, e nas luas, né, mantendo a disciplina de seguir o método corretamente, evitando tudo aquilo que nos influencia a sair da nossa disciplina.
Então, quando você começa a trilhar esse caminho do yoga, você vai ter muitos ganhos, mas você vai ter que se livrar de algumas coisas que te tiram do foco do caminho. Isso é bastante claro. A princípio, quando a gente começa a praticar, principalmente o fato de acordar, iniciar a prática, isso demanda um pouco da nossa mente, que está acostumada a encontrar várias justificativas para que você não haja dentro daquilo que você se propôs. E aí depois, se você deixa a mente vencer, te dizendo, não, hoje estou cansada, hoje não quero, vou mais tarde, você se sente muito mal depois. Então causa todo um desconforto, todo um desequilíbrio na sua mente. É importante que a gente mantenha essa disciplina e que por mais que a mente comece a trazer várias justificativas quando você está lá na sua cama para levantar, né, com preguiça de estender o tapete, você simplesmente vá porque você se propôs aquilo. E aos poucos, todo esse estado, todo esse padrão da mente vai se alterando. Na realidade, ela vai entendendo que o estado normal é levantar e praticar e que aquilo faz muito bem para ela. Então, você consegue mudar a chavinha. A autodisciplina, ela vai te liberar das impurezas. Impurezas mentais, físicas, e é importante que a gente aplique a autodisciplina em tudo aquilo que a gente se propõe para a nossa vida. Então, estudos, né, outros tipos de prática, que pode ser a meditação, né, tudo aquilo que você traz para a tua vida como um objetivo, é importante que você traga a autodisciplina. Na prática de Ashtanga, a autodisciplina para a prática de asanas, ela é essencial, ela é muito importante. O próximo niyama chama-se Swadhyaya, ou o autoestudo. Significa que devemos estudar e nos comprometer a aprender tudo aquilo de conhecimento que o professor nos traz, de maneira íntegra. Né? Então, eu não jogo a responsabilidade para o professor de que ele tem que me trazer aquele conteúdo. O professor ele vai servir como um guia, como eu já disse aqui. Ele vai te trazer o conteúdo, mas é tua obrigação se dedicar a esse conteúdo, a esse ensinamento. Então, o trabalho maior de mergulho profundo realmente nesses ensinamentos, nos ensinamentos de yoga, do Ashtanga, de como se dá o método, fica sempre sob responsabilidade do aluno. Então, Swadhyaya é o autoestudo, a responsabilidade de mergulhar dentro dos conteúdos que são passados pelo professor. O último niyama chama-se Isvara Pranidhana, que seria a entrega a Deus. Então, quando nós vibramos nesse niyama, a gente transforma as nossas ações como atos divinos. É muito parecido com o Samadhi, mas aqui a gente ainda tem a ação, né? Que seria uma entrega à nossa prática e à nossa vida de forma sagrada, sabendo que tudo é movimentado num propósito maior que a gente chamaria de Deus. Esse Deus é importante que vocês entendam que não está relacionado a nenhuma religião, mas é um Deus como fonte criadora, como uma inteligência, como um objetivo final. Então, essa entrega, essa reconexão com o sagrado, ela é trazida nesse niyama como uma mensagem de um propósito maior. Então, toda a minha vida e prática, ela possui um propósito maior. E nós nos conectamos com esse propósito sem termos nenhum tipo de objetivo em nos beneficiarmos simplesmente desse caminho ou de todos os benefícios que o yoga pode nos trazer, mas sim objetivando nos conectarmos com essa inteligência maior que a gente chama de Isvara,
né, que a gente chama de Deus. Então, Isvara Pranidhana é esse passo em que nós entregamos a nossa vida, nós nos entregamos a Deus, entregamos a nossa prática a Deus. O terceiro passo do Ashtanga Yoga são os asanas. Os asanas são as posturas, que talvez seja o primeiro ou único contato que muitas pessoas têm com o yoga, achando que yoga se trata só de posturas. Então aqui a gente está vendo que são 8 passos e um deles é o asana. Mas para que serve o asana? Então o asana é a terceira parte da Ashtanga, onde a postura do corpo ela deve estar e ser confortável. Então você vai praticar asanas até que você consiga buscar uma firmeza e um conforto dentro deles, a tal ponto que isso nos permita assentar por muito tempo para meditar. Então, o asana, ele vem antes dos outros passos, que são os passos que necessitam dessa postura para que você possa se aprofundar dentro da meditação. Então, o asana ele vai superar tensões do corpo, vai realinhar o corpo, vai trabalhar todas as energias que existem no nosso corpo, os pontos energéticos que são os nossos chakras, né? O funcionamento das glândulas, o funcionamento correto das nossas glândulas, o funcionamento correto dos nossos órgãos, das nossas emoções, a conscientização do nosso corpo, tudo isso vai ser trazido através dos asanas. Vamos para o quarto passo, que chama-se pranayama. E aí a gente finaliza a primeira parte dos 4 passos que eu tinha falado para vocês que a gente ia dividir, certo? Pranayama, ele se trata do domínio da respiração, então é a consciência respiratória. Isso parece muito simples, né? Porque afinal eu não preciso fazer nenhum esforço para respirar. Mas na realidade é muito, muito, muito complexo, sendo que é o último passo desses 4 primeiros e vem depois do asana, que é a postura. Então, se a gente acha que alguns asanas são difíceis, que dominar o nosso corpo e nossa mente dentro de alguns asanas é algo difícil, é uma ação difícil, imagina o nível de complexidade que é o pranayama, que é o domínio da respiração. Então, é importante aqui a gente deixar claro que a prática de Ashtanga Yoga, ela é uma prática respiratória. Quando a gente começa a praticar lá o Surya A e Surya B, a gente consegue perceber o quanto é importante a respiração e como é difícil você ter o controle dela, você ter o domínio dela. É com muita prática que a gente vai desenvolvendo isso, né? Prática de muitos anos que você vai conseguindo desenvolver esse domínio sobre a sua respiração. Por isso, as práticas de pranayamas, elas vão sendo trazidas pelos professores gradativamente, de acordo com o nível dos seus asanas. Então, existe dentro do nosso corpo algumas energias que são movidas através da respiração, principalmente prana, que é a energia vital. Então, a gente consegue trazer prana, que é a energia vital, para o nosso corpo, né, na execução de asanas e para o nosso dia a dia, através de uma respiração consciente. A respiração é muito importante. Ela vai nos ajudar a estruturar toda a nossa prática para que a gente possa avançar dentro do caminho do yoga. Entramos então agora na segunda etapa, né, dos 4 últimos passos de Ashtanga Yoga, que eu resolvi dividir dessa forma para apresentar para vocês, porque são passos um pouco mais complexos, né? A gente vai entrando na sutilidade agora. O primeiro deles chama-se Pratyahara, ou seja, a suspensão das funções sensórias. Como que a gente faz essa suspensão de funções sensórias? Eu vou dar um exemplo que você já deve ter passado na sua vida,
por exemplo, quando a gente está lendo, fazendo uma leitura e está muito imerso dentro daquele universo e alguém fala com você ou te chama e você simplesmente não escuta. Então é tentar trazer essa atenção total dentro daquilo que você está se propondo. Dentro da prática física dos asanas de Ashtanga Yoga, há momentos em que a gente consegue fazer isso, e esse é o objetivo, né? Estar totalmente imerso, e há outros momentos que não. Geralmente, isso acontece dependendo de como está o estado da nossa mente. Então, se eu estou muito agitado, a minha mente ela vai estar sempre para fora, né? Sendo estimulada com tudo que é externo. E aí é muito difícil eu me concentrar em todos os elementos que a prática tem, que é a respiração, o corpo, o alinhamento, os drishtis. Mas quando eu estou com uma mente mais tranquila e calma, eu consigo trazer essa atenção, né? Eu suspendo todas as funções sensórias externas e trago toda a minha atenção para dentro. Por isso, aqui cabe a gente falar que é interessante praticar durante a madrugada, porque durante a madrugada a gente tem uma capacidade de realizar isso de uma forma muito mais efetiva. Então, essa suspensão sensória ela se dá de uma maneira um pouco mais simplificada, né? A gente ainda não, o mundo ainda não começou, né? A gente consegue trazer para dentro sem tanto estímulo externo. O sexto passo de Ashtanga Yoga chama-se Dharana, que seria o direcionamento da atenção. Ele é um pouquinho diferente, né, do passo anterior, porque na realidade é quando a gente traz o nosso foco de atenção para um objeto especificamente. Geralmente isso é realizado em algumas técnicas de meditação, como por exemplo quando a gente traz o foco do nosso olhar para a chama de uma vela, ou quando a gente traz o foco para a nossa respiração, mas aqui ainda a nossa mente continua ativa, ou seja, a mente ela pode se distrair com os diversos aspectos desse objeto, né? Ela pode se distrair com outros tipos de pensamento, mas Dharana é exatamente isso. É o estado de concentração da nossa mente e uma relativa minimização dos movimentos de agitação da mente, mas eles ainda existem, né? Então, quando a gente mantém essa atenção direcionada a um único ponto, a gente vai trazendo uma habilidade que na realidade ela deve ser trazida através da prática, né? E ela vai ser auxiliada e desenvolvida por todos os passos anteriores. Eu só consigo manter a minha mente focada quando eu já passei por todos os passos anteriores e é isso que vai me permitir avançar para os passos que virão logo após, que a gente vai falar agora. Chegamos agora em um passo que se chama Dhyana. Esse passo vem logo depois de Dharana, pois é a manutenção da atenção do objeto de meditação. Então, Dhyana é esse estado de meditação quando a concentração se prolonga. O objeto em que eu estou meditando, né, que eu estou concentrada, ele ocupa toda a minha atenção. Então, a minha mente já não fica mais se movimentando. Eu tenho total atenção, né, nesse objeto. É quando não existe mais, de forma alguma, um grande esforço para a gente exercer esse foco. Né? Em Dharana é um pouco diferente. Se a mente ainda se movimenta e se apega a alguns estímulos externos, indiana, eu não tenho mais essa movimentação e não existe mais tanto esforço, né, para que eu tenha esse foco total, essa contemplação dentro da meditação. Em outras palavras, a gente pode dizer realmente que é quando a gente chega a um estado contemplativo,
que é necessário, né, para que a gente aplique e pratique a meditação em si. Chegamos então no último passo do Ashtanga Yoga, que é o objetivo final, que chama-se Samadhi, ou um mergulho na base do eu. Então, o Samadhi ele acontece quando a meditação se prolonga e se aprofunda de tal forma que a mente que contempla um objeto, ela se funde, ela se unifica com esse objeto. E todos os vrittis, que são os movimentos da mente, eles cessam totalmente. Então, é um estado feliz, é um estado de total contentamento. E a gente chama de o estágio em que você alcança realmente o yoga. É quando o nosso espírito, que chama-se Purusa, ele se liberta e se isola em seu reino de bem-aventurança, de plenitude total. Então, esse é um estágio em que a gente consegue compreender o que nós somos em nossa essência e se fundir com o que somos, né? Todo o movimento mental aqui cessa e a gente acessa esse estado de bem-aventurança, de felicidade profunda. Existem outros textos e tratados que vão girar em torno desse objetivo final, que a gente chama de Samadhi, né? Esclarecendo mais a fundo quais são os aspectos e os momentos diferentes que a gente precisa passar nesse caminho para chegar, né, nesse objetivo final. No entanto, no Yoga Sutra de Patanjali, ele oferece uma boa síntese dessa jornada, que é uma jornada de autoconhecimento, na qual todos esses passos eles são trilhados de forma cíclica, ou seja, a gente passa pelos mesmos pontos em uma espiral de amadurecimento que vai nos levar ao encontro do que nós somos realmente. Então, todos esses passos eles são trilhados para que a gente encontre que somos em nossa essência, o que somos de verdade, né? A verdade única. É muito bonito esse caminho do Ashtanga Yoga. Ele nos permite perceber todos os aspectos que nos tiram realmente do nosso centro, que nos levam para longe daquilo que nós somos e nos traz uma oportunidade de voltarmos para esse lugar, né? Para voltarmos a nos fundirmos com o que somos em real essência.